salve, galera! Começando mais um episódio do 3 Pontos e a Falta. Hoje para falar do jogo 6 das finais da Conferência Leste da NBA. Nos últimos 0,2 segundos, o Boston Celtics venceu o Miami Heat por 104-103 e forçou o jogo 7. As finais, a vaga para ver quem pega o Denver Nuggets será decidida no TD Garden. E meu amigo, que jogo maluco! É isso, antes da gente começar aqui, já peço pra você deixar o seu like, pra você deixar o joinha, ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA. E se você tá chegando aqui agora no canal, a gente viu que o último vídeo aqui sobre as finais do Leste teve muito torcedor do Celtics chegando, então a gente já pede pra você deixar aqui boas-vindas, exatamente, e assine o canal pra não perder nada aqui do 3 Pontos e a Falta. Aos 5 mil, e quanto mais inscrito tiver, mais longe o Boston Celtics chega. Eu ouvi dizer isso aí, É isso. A gente vai acompanhar essa série maluca, cara. Eu fiquei incrédulo, Filipão. O jogo, obviamente, tem muito mais a se falar do jogo, além desse momento decisivo. Sim. Mas eu fiquei... Depois que acabou os últimos... Eu fiquei 30 minutos sentado no sofá falando, cara, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Faltando 0,2 segundos. Como pode? Mas essa também é a magia do basquete. É o que faz esse esporte ser tão legal de acompanhar. É justamente essas reviravoltas como que aconteceu no final do jogo. Mas pra gente chegar lá, a gente tem que explicar o que aconteceu no jogo, né, Filipão? Uma partida que teve muitas reviravoltas, muitas idas e vindas. Os dois times, acho que mostrando alguns problemas muito graves em algumas dos seus fundamentos, né? O Celtics, por exemplo, muito ruim no perímetro nessa partida. Miami também teve vários problemas defensivos. E a gente teve muitas mudanças, especialmente no último quarto do placar, né? Pareceu que o jogo começou a esquentar e levou para essa decisão eletrizante. O que você acha que, obviamente, além desse momento que definiu a partida, o que foi mais importante para essa vitória do Celtics? Brunão, DNA de campeão, cara. Eu acho que você trouxe muito bem o panorama do jogo. Foi um jogo... Algumas pessoas podem achar que foi um jogo feio, que foi um jogo ofensivamente não tão vistoso quanto algumas outras partidas, mas eu analiso com outra ótica. Eu acho que foi um jogo raiz de playoffs da NBA. Com cara de final das conferências, com cara de jogo de eliminação, e venceu aquele que teve mais resiliência até o final, cara, literalmente. O Boston chegou a fazer aberturas, abriu 12 pontos alguma vez durante o jogo, Miami sempre corria atrás, a torcida se inflamava, mas eles nunca se desesperaram, eles nunca deixaram de acreditar. A gente viu ontem, principalmente naquela jogada final, Bruno, depois do Jimmy Butler fazer aqueles 3 arremessos. Mas enfim, vou chegar lá, né? Eu acho assim, que quando a gente acha que já viu de tudo na NBA, cara, o jogo de ontem a gente se pergunta como é que tem gente que não gosta de basquete, né? Uma série praticamente morta, literalmente, quando o Heat faz 3-0, todo mundo basicamente já esperava o confronto entre Jokic e Butler, né? Mas o Boston ganha uma, ganha 2 e ontem ganhou a 3ª seguida, e agora pode decidir no TD Garden pra fazer história. E o melhor, Bruno, no jogo ganhando, como a gente tava falando aqui agora, na última bola, cara. No jogo em que eles cometeram 12 turnovers contra 5 do Heat, usaram só 20% de 3, que é uma coisa inacreditável. O Boston, com tudo isso, inclusive, né, sem o Malcolm Brogdon conseguir vencer o jogo. Então, assim, enredo mais que completo, como eu falei, de um time que encontrou forças, literalmente, de onde não tinha, de um jogo que nada dava certo. Quem assiste longa data sabe que eu gosto, por ter um toque, né? Eu gosto de analisar o jogo em ordem cronológica, mas não tem como analisar o jogo pelo final. Quarto, Celtics liderava por 9 pontos, o momento era todo Celta. Eu já acreditava que o Heat não teria forças, mas aí o coach Spoelstra, mais uma vez, com 2 ajustes excelentes, ele quase ganhou o jogo. Primeiro ajuste foi que, apesar da marcação homem a homem ter funcionado muito bem no primeiro tempo, inclusive, ele voltou para a marcação de zona no último quarto. Isso confundiu muito o Celtics. Resultado, muitos turnovers. E Miami atacou em transição.
e pelo Heat ter um cara com a mão tão quente como o Duncan Robinson ontem no quarto, qualquer liderança vai pro ralo em questão de segundo, cara, né? E eu sei que ele teve 2 chances muito claras no clutch time pra decidir o jogo, mas eu não consigo culpar esse cara, Bruno. De literalmente, para jogador descartado pelo time a temporada inteira para virar ponto focal do ataque do Heat no jogo 6 de final de Conferência Leste, é algo inacreditável, né? E esse foi o segundo ajuste do coach. Quando o Boston literalmente começou a esquecer todo mundo para marcar o seu Duncan Robinson, eles começaram a ficar desesperados, foi então que o Jimmy Butler, que até então tinha literalmente só 3 arremessos de quadra convertidos o jogo inteiro, é incrível isso. De que o Miami estava vivo no jogo e o Jimmy Butler só tinha feito 3 cestas abertas, né, em jogadas abertas, excluindo lances livres, chamou a responsabilidade. Ele voltou a ser o ponto focal da ofensiva, recebia essas bolas livres de marcação e quase decidiu o jogo, cara. Destaque, como eu falei agora há pouco, para aqueles, Bruno, 3 lances livres absolutamente ridículos, cara. Toda a pressão do mundo em cima dele, e o cara, mesmo no jogo horroroso, mesmo no jogo assim, a confiança podia estar abalada, ele vai lá e coloca o time na frente com 1 ponto, faltando 3 segundos para acabar o jogo, e aí o impossível aconteceu, como você bem falou, cara. Derek White faz o inbound pass, né? Ele é o cara que passa a bola, o Tatum com marcação dupla, a bola vai pro Smart, que gira, faz um fadeaway de 3 impossível, que obviamente não cai, mas cujo rebote vai parar poeticamente nas mãos do próprio Derek White, que estava sendo marcado pelo Max Strus, Bruno, né? Então quando a gente pergunta como é que o Max Strus tá fazendo o garrafão, é literalmente porque ele era o cara que estava incumbido de marcar o Derek White nessa jogada. Só que ele tava o Boston inteiro tão concentrado no Jaylen Brown, no Jason Tatum, que o Derek White ficou livre, a bola sobra na mão dele, ele sobe com a bandeja, literalmente o estouro do cronômetro, cara. Cena de filme, literalmente, cara. Já vi muitas finais épicas, mas num jogo que valia eliminação, cara, é difícil lembrar. Eu realmente não consigo me lembrar. Mas... Não, se quiser me interromper, me interrompa, cara, mas... É muito inexplicável mesmo, assim. Eu acho que, obviamente, o C no esporte, ele não existe, né? Mas é muito interessante ver os caminhos que o time tomou pra que essa situação se acontecer, essa situação tivesse sido montada, né? Assim, eu acho que Miami, muitas vezes, apesar desse esforço do Celtics, assim, não quero desmerecer em nenhum momento o bom jogo que o Boston Celtics fez. Eu acho que o Celtics fez um jogo de time campeão mesmo, eu concordo com você. Além do Derek White, que foi, enfim extremamente clutch, a gente teve o Tatum fazendo 31 pontos, o Jaylen Brown fazendo 26, provavelmente teria feito mais se não tivesse tido problema com falta, né? Ele teve 4 faltas Sim. já no terceiro quarto e o coach Mazzulla teve que ficar botando ele no banco para não evitar a ejeção, né? Mas eu considero este jogo um jogo que Miami perdeu. Porque, apesar desse ajuste tático eficaz do Erik Spoelstra no último quarto, eu sinto que Miami teve várias chances de esticar esse placar e não conseguiu. E não foi porque o Celtics forçou, mas sim por erros bobos, assim. Em várias vezes eu via o time se confundindo na hora de fazer o contra-ataque. Teve uma bola que o Adebayo trombou com... Não sei se foi com o Jimmy Butler ou com o Kyle Lowry, trombou e deixou a bola sair. Tanto esses dois jogadores, o Adebayo e o Butler erraram demais. O Duncan Robinson, apesar de ter sido um cara essencial pra Miami não ter ficado pra trás no jogo, teve 2 vezes a bola do jogo na mão e errou no último quarto. Eu acho que é o tipo de coisa que se o cara errou uma vez, eu teria tentado outra coisa. Sim. Então eu acho que, assim, Miami poderia... O time teve várias oportunidades pra fazer essa diferença no placar ficar um pouco maior e não fez. Mas é aquilo que a gente sempre fala, Bruno. O Heat, Bruno, tirou leite de pedra a temporada inteira, os playoffs inteiros, cara. Eu acho que quando chega nessa hora, a gente tá finalmente se dando conta de que, de fato, a gente tá falando do Celtics ser um time melhor, cara. Sim, eu concordo. Né? Eu Então, acho mais completo, sim.
E quando a gente fala de viradas históricas, né, nunca ninguém venceu um jogo 7, né? Saindo de 0-3. Bruno, mas também nunca foi uma seed 2 contra uma seed 8, né? E a seed 2 tá embaixo 0-3. Então, assim, não apenas o Celtics foi melhor a temporada regular inteira, mas como de fato o melhor time. É o time mais talentoso, mais saudável, mais profundo. E é por isso que eles ganharam 3 seguidas agora, né? Empatando a série. Mas, cara, para ilustrar essa versatilidade desse elenco, que eu sempre digo, eu sinto também sempre 2 fatores, cara, que foram cruciais na partida de ontem, que você trouxe muito bem agora falando do Bam e do Butler. A primeira foi a subida de nível justamente do Al Horford, Bruno, na série inteira, cara. Sim. É curioso que ele começou a série iniciando no quinteto titular junto com o Time Lord, junto com o Robert Williams. E a gente achou que Boston fosse ganhar no garrafão e fosse ficar mais protegido. Só que o Horford não teve a mesma dominância, cara. Porque o Time Lord ficou em cima do Bam, e o Time Lord é um cara menos ágil, né? Ele fica mais plantado, e ele não tem essa agilidade que o Al Horford tem para correr atrás do Bam Adebayo a quadra inteira e marcar inclusive os pick and rolls. E quando o Al Horford começa de pivô, Bruno, ele assume essa missão de marcar o Bam Adebayo e ele automaticamente desapareceu na série, cara. E obviamente que o segundo ponto é o Tatum. Se a primeira estrela do Heat foi neutralizada pelo Al Horford, a segunda, que é o Jimmy Butler, a primeira, perdão, que é o Jimmy Butler, foi dominada pelo Tatum. E com esses 2 caras apagados, o Miami é obrigado, então, a contar com os não draftados para salvar o dia. E por mais brilhantes que esses caras estejam sendo, todos os louvores a eles, a gente sabe que não é o suficiente para ganhar uma final de conferência, né, cara? Sim. Então, por falar em Tatum, ou seja, para envelopar, a razão pela qual o Celtics venceu esses 3 jogos seguidos, Bruno, foi que eles neutralizaram as 2 estrelas do Heat, né? Então, assim, por falando em Tatum especificamente, eu sei que ele deu uma sumida no segundo tempo ontem, principalmente, ofensivamente dizendo, mas ele foi fenomenal no primeiro tempo, cara. Miami não teve resposta pra ele, e se tem alguém que se pergunta o porquê dessa ressurreição dele na série, e especificamente, eu mencionei o Al Horford, né, o ajuste tático, mas o Tatum, Bruno, eu dou crédito à versatilidade ofensiva que ele tem mostrado, cara. Nos primeiros 16 jogos dos playoffs do Tatum, ele teve só 11 arremessos de mid-range. Nos últimos 3 jogos, que eles venceram os 3, ele teve 8 só nesses 3. Eu sei que pode parecer pouco, mas isso mostra uma mudança brutal de confiança dele, cara. Quando você se limita a pontuar de bandeja ou de bola de 3, você vira uma peça previsível demais para o adversário, cara. Então por isso que o Heat conseguiu neutralizar o Jason Tatum nos primeiros 3 jogos, né? Tão bem com essa marcação de zona do Eric Spoelstra. Mas quando o Tatum é mais paciente com a bola na mão, usa o pick and roll com o Time Lord, com o Al Horford, caça os matchups que ele gosta, e ontem a propósito foi em cima do Jimmy Butler que teve esse jogo, e faz uso da vantagem física que ele tem para fazer esse post-up e abrir espaço, chutar mais perto da cesta, as bolas caem, ele tem o volume de jogo que ele teve. E mesmo quando a marcação dobra e não tem esse espaço, Bruno, o que acontece? Ele acha o adversário livre no perímetro, cara. A gente já destrinchou essa série inteira e ontem foi de novo a mesma coisa, né? Então, assim, ser o ponto focal do ataque do time vai além de ser o maior pontuador do time, né? É o cara que orquestra tudo isso. E quando as outras peças secundárias reconhecem essa liderança e fazem o seu papel tão bem quanto esse elenco tão versátil, Bruno, e completo do Celtics, que o Derek White resolve o jogo, cara. A gente pode dizer que ele venceu os 2 últimos jogos. Se não fosse as 6 bolas de Derek White do jogo anterior, o Celtics não teria na posição que eles estavam hoje. E ele, de novo, venceu. Então, assim, é um time muito difícil de ser batido, cara. Sincronizado, azeitado, como dizem por aí. E por isso que, cara, eu realmente não consigo ver esses caras eventualmente perdendo um jogo 7 em Boston. Eu acho que complicou também pra Miami. Eu acho que o Boston até pelo momento, né? Acho que a questão maior agora é, assim, psicológica, né? Como que você junta os cacos depois de uma derrota dessas, né? Dava pra ver o quanto que o time tava completamente atônito dentro de quadra, né? Assim, eles viram aquela situação de 0.2 segundos e falaram, cara, não é possível. A torcida, né, tava... Exato. Como que você se recupera disso em 48 horas e tenta reverter um jogo na casa dos caras? É uma tarefa... Com a pressão de ser o primeiro time da história a perder, vindo de 3-0, né? Vindo de 3-0, exato. Eu acho complicado também. Vai ser um teste absoluto, assim, de resiliência mental, cara. Mas como eu te falei ontem no privado,
Eu acho que o jogo de ontem deu moral pra Miami, Bruno. Eu acho que se é de novo um jogo que Boston ganha por 20 pontos, porque, Bruno, para pra você pensar. Jimmy Sim. Butler e Bam Adebayo ontem, os caras foram praticamente inexistentes, cara. O Jimmy pegou fogo. Pode falar, pode falar. O Jimmy pegou fogo literalmente no clutch time nos últimos 5 minutos, mas até então, eles estavam, se não me engano, 5 de 25, cara. Um absurdo assim. E você pensar que Miami estava vivo na partida é uma loucura. Então eu acho que, de alguma maneira, Miami se motivou. Se eles. O que eu tô querendo dizer é, se eles perdem por 20 pontos, eles falam, cara, não tem o que fazer. Sim. Mas ontem eles perceberam que se o Jimmy e o Bam conseguirem fazer suas bolas caírem e os caras de suporte continuarem tendo jogos que eles estão fazendo, não é impossível que eles vençam. Mas vai ser difícil. Vai ser. Muito difícil, cara. O Jimmy Butler teve 23% de acertos nos arremessos dele nessa partida. O Bam Adebayo teve 25%. Os dois juntos combinaram para 9 arremessos corretos de 37 tentativas. Assim, seja pelo trabalho defensivo do Celtics, que foi espetacular, seja por um azar imenso, a bola dos caras não caiu nessa partida. O que eu acho mais improvável de acontecer, mas ao mesmo tempo eu também acho que o Celtics vai vir com tudo. Assim, eu só consigo ver 2 cenários pra essa partida, que vai ser agora na segunda-feira, e na terça-feira a gente vai trazer o vídeo aqui comentando. Ou Miami ganha super apertado nos últimos minutos de jogo, ou o Celtics vai ganhar com uma diferença de 25, 30 pontos, assim. Porque eu não consigo ver um cenário em que o Celtics não vai entrar nessa partida extremamente pilhado, extremamente motivado, com uma confiança inabalável, cara. Depois do resultado como desse jogo de sábado, assim, não tem como você não entrar confiante de que você vai fazer história. E eu acho que eles vão vir preparados pra fazer isso. A questão é se Miami vai conseguir. E o que eu sempre falo, cara, o elenco de suporte geralmente sempre joga melhor em casa. Então, por mais que o Marcus Smart tenha tido um jogo muito bom ontem, o Derek White tenha resolvido a partida no detalhe ontem, a gente não viu as bolas de 3 desses caras caindo tão fluidamente ontem em Miami. E eu acho que a bola de 3 do Celtics vai voltar a cair, Bruno. E esse vai ser um problema muito grande para Miami. Então, assim, se eles conseguiram perder para um Celtics com 16 turnovers e estão 20% de bola de 3, num jogo que eles enxuguem esses números, né, e melhorem o aproveitamento de quadra, vai ser muito difícil. Vai precisar de um jogo, assim, literalmente antológico, principalmente do Jimmy Butler, Bruno, porque a gente tá vendo esse time, infelizmente, realmente chegar no teto, né? Sim. Físico, mental, e é louvável o que esses caras fazem, Bruno. Então, assim, eu realmente espero aconteça o que acontecer com o time do Heat, que ano que vem eles consigam contratar umas peças novas aí para realmente dar uma chance de uma corrida mais profunda pro título, porque esses caras merecem, estão jogando absolutamente demais os playoffs inteiros. É isso, a gente vai ficar de olho, jogo 7, em Boston, nesta segunda-feira, e estaremos aqui para comentar tudo. Agora a gente quer saber de você que tá aqui assistindo a gente. Deixe seu comentário sobre essa grande partida, não se esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta. Obrigado por você que assistiu a gente até aqui, Filipão. Tamo junto, hein? Grande abraço, até o próximo vídeo.